Fala galera, hoje a gente vai falar de Efésios capítulo 6, último capítulo de Efésios. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Aqui no capítulo 6, Paulo continua falando sobre relacionamentos, também fala sobre qual é a nossa luta, depois finaliza ali a carta dele aos Efésios. Final de mais um texto, né, galera? Estava até tentando lembrar aqui todos os que a gente já tem publicados no canal. Tem, 1ª e 2ª Tessalonicenses, tem João, tem Eclesiastes, Provérbios, tem um monte aí que eu já nem lembro mais todos os que tem. Acho que já tem Gálatas publicado, tem alguns Salmos publicados também, tem um monte de estudo. Atos está publicado, bem legal o estudo de Atos. Na minha opinião, um dos mais legais que a gente já fez foi o estudo de Atos. Tem um monte de livro da Bíblia com estudo completo já publicado aqui no canal. Efésios a gente fecha hoje falando de Efésios 6, mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito ou se você não é inscrita no canal, se inscreve, deixa seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estão estudando ou querem estudar a palavra. Os primeiros 4 versículos desse capítulo, Paulo fala sobre responsabilidade dos pais e filhos, filhos e pais e assim por diante. Está escrito assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então aqui ele continua falando, né, como eu disse, sobre o que ele vinha falando antes, faz uma referência para Deuteronômio 5,16, que é o texto que fala sobre honra aos pais. E quando a gente fala sobre honra, assim como a gente falou de submissão no capítulo anterior, né, são palavras que têm sido usadas hoje em dia com sentidos ou interpretações bem peculiares. Precisamos tomar muito cuidado na hora de interpretar esses textos para que a nossa interpretação seja o mais bíblica possível, sem nos esquecermos que precisamos interpretá-la também de acordo com o que temos vivido. Então, quando Paulo fala aqui sobre os filhos honrarem os pais, se submeterem aos pais, a gente precisa lembrar que essa honra e essa submissão tem como base o amor, porque é possível que nós obedeçamos, que nós nos submetamos e que nós honremos as pessoas sem amá-las. Eu não preciso amar o meu chefe para me submeter a ele. Não preciso. Eu não preciso amar uma pessoa para honrá-la. Eu não preciso amar uma pessoa para obedecê-la. Vide o exército, lá existe honra, existe submissão, existe obediência, mas muitas vezes não existe amor de um liderado para um líder. Agora, quando o amor é a base do relacionamento dentro da família, a honra, a submissão, a obediência, tudo isso vem junto. Porque tudo isso fica em segundo plano, porque o amor é a base. Quando a gente começa a pensar em honra aos pais, mas não pensar que a base disso é o amor, a honra fica vazia. A honra vira mandamento vazio. Por isso que a base deve ser o amor. Quando a base é o amor, todo o resto se resolve. E daí, da mesma forma, ele fala para que os pais não levem os filhos à ira, né? Não deixem os filhos irados por qualquer motivo, não fiquem provocando os seus filhos à ira. A responsabilidade dos pais é a mesma, amar. A base tem que ser o amor. Com o amor vem a correção, com o amor vem um alinhamento necessário, com o amor vem uma bronca, com o amor vem um monte de outras coisas que funcionam porque a base é o amor, e não o inverso. Quando a base é o amor, tudo isso vai funcionar. Essa direção que Paulo dá para os pais vai ficar muito simples de ser entendida. E daí, da mesma forma, Paulo fala para que os pais não provoquem os filhos à ira, e o princípio é o mesmo. Se a base do relacionamento é o amor, isso vai ser muito fácil de ser feito. Agora, quando a base não é o amor, é muito esforço para que isso se torne realidade nas nossas vidas. Então, basicamente, façamos tudo dentro do nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges,
tendo como base o amor. Daí no versículo 5, Paulo fala sobre o relacionamento entre líder e liderado. Ele diz o seguinte: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo. O que ele diz aqui é que nós devemos considerar aquilo que nós fazemos no trabalho, seja como líder ou como liderado, e aqui a gente pode até expandir para qualquer tipo de serviço, né? Mesmo o serviço dentro da igreja. E nós devemos interpretar isso como se estivéssemos fazendo para Cristo, como se estivéssemos servindo ao próprio Senhor. E esse texto me pegou muito essa semana enquanto eu escrevi. Na verdade, escrevi sobre esse texto semana passada, né? Mas me pegou muito sobre o que eu estava fazendo no meu trabalho. Cheguei até a conversar com o meu chefe sobre isso, sobre como interpretar esse texto e reler esse texto e meditar de novo nesse texto. Me fez mudar algumas das minhas atitudes. A palavra de Deus vai constantemente nos transformar, galera. Eu já li esse texto várias vezes de Efésios 6, mas tive que ler de novo para mudar algumas das minhas atitudes. Falando sobre os líderes, Paulo também é bem enfático. Ele diz o seguinte no versículo 9: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo é muito direto e diz, olha, líderes, pessoas que lideram pessoas, não o façam com base em ameaças. Não o façam pelo medo, não liderem pelo medo, mas liderem pelo amor. Não fala pelo amor, né? Mas eu entendo isso com esse texto, pelo menos. Não liderem pelo medo, façam como se vocês estivessem fazendo para o Senhor. E para o Senhor nós fazemos tudo pelo amor. Então Paulo é muito direto ao falar sobre o relacionamento do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, isso no capítulo 5, da igreja com Cristo, ainda no capítulo 5, dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, aqui no capítulo 6, dos líderes para os liderados e dos liderados para os líderes. Ou seja, vários tipos de relacionamento Paulo vem abordando aqui em Efésios. E daí falando sobre a nossa verdadeira luta, Paulo diz no versículo 12 o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra uma ideia contrária à nossa, a nossa luta não é contra um movimento, contra um grupo de pessoas, contra uma outra igreja, contra uma outra religião, não. A nossa luta não é na carne, a nossa luta é no espírito e as nossas armas são espirituais. E é bem legal fazer esse estudo da armadura que Paulo fala aqui no capítulo 6, né? Não vou entrar no detalhe aqui para não me alongar muito no vídeo, mas é um estudo bem legal de fazer. Paulo diz que a nossa luta não é contra esse tipo de coisa. A nossa luta é uma luta espiritual travada nas regiões celestiais. Nós vencemos as lutas não na nossa força, na nossa inteligência, na nossa sabedoria. Nós vencemos as nossas lutas no Senhor, com oração, com jejum, nos entregando ao Senhor, fazendo a vontade dele, porque é nele que as nossas lutas são vencidas. Nossa luta não é contra um grupo de pessoas, não é contra uma outra igreja, nem contra uma ideia. Essas lutas são para as pessoas que ainda vivem aqui no mundo, que são desse mundo. Nós ainda vivemos aqui, mas somos cidadãos celestiais e a nossa luta é travada no Senhor e com armas espirituais. E daí no finalzinho da carta, no versículo 21, Paulo já está se despedindo, ele diz o seguinte: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Esse Tíquico esteve com Paulo na sua primeira prisão em Roma, que é esse período, né, onde a carta de Paulo aos Efésios foi escrita. Foi ele também que foi com Paulo levar umas ofertas para a igreja de Jerusalém, lá em Atos 20. A gente falou disso no estudo de Atos 20. E ele também aparece em 1 Timóteo 4, sendo enviado por Paulo em algumas missões. Aqui mais a título de curiosidade mesmo, para você saber em que outros pontos da palavra esse personagem apareceu. E daí Paulo então se despede, como ele faz em outras cartas, e encerra essa carta dele para essas igrejas
ou para a igreja de Éfeso, mas para essas igrejas do caminho, né? Como a gente falou lá no vídeo de introdução. Aliás, se você ainda não viu o vídeo de introdução à carta de Paulo aos Efésios, vê o vídeo, tem bastante informação legal lá. Galera, eu estou muito feliz de terminar mais um livro da Bíblia, muito feliz mesmo, é sempre bem legal quando a gente consegue concluir mais um livro, então já vai ficar publicado no canal, na playlist, o estudo completo, recomenda para as pessoas assistir, quem estiver estudando a Bíblia, quem estiver estudando a carta de Paulo aos Efésios, creio que vai ajudar bastante. Como sempre, vou terminar esse vídeo aqui com uma breve oração, então se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo porque nós concluímos mais um estudo de um livro da tua palavra, Pai. Obrigado por essa jornada, obrigado por nos ajudar, obrigado por nos fortalecer, obrigado por nos guiar. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe, capacite cada pessoa que fez esse estudo, cada pessoa que está fazendo um estudo da palavra. Peço que o teu Espírito Santo fale poderosamente com cada uma dessas pessoas, para que nós sejamos cada dia mais direcionados pelo teu Espírito. Peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal, nos ensinando que a nossa luta nós vencemos no Senhor com armas espirituais. E fazendo uso delas, eu peço então, Senhor, continua nos fortalecendo em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Creio que agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.